Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Páginas com Nanda. E hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras de maio. Foram 6 leituras maravilhosas e o primeiro foi Até a Última de Nós, da Freida McFadden. Este livro vai contar a história de 3 casais que vão pro meio do mato, né? Inicialmente eles vão para uma cabana, né, no deserto. Só que aí, simplesmente, eles ficam presos no meio do mato, porque ficou sem sinal o GPS deles. E aí eles têm que entrar na mata, né? Porque eles não têm saída. E nisso que eles entram na mata, na sinopse dele, diz que apenas um vai sobreviver. E aí começam a morrer e tudo mais. Tem pessoas que simplesmente não estão nem ligando para as mortes, mas o final deste livro é surpreendente. E o próximo livro é A Intrusa, da Freida McFadden. Vocês sabem que esse ano eu comecei a ler suspense, e eu comecei por essa autora, né? E eu estou tendo que ler todos os livros que essa mulher tem lançados no Brasil. E ela, para completar, só falta 4 livros para minha coleção, né? E para mim ler. Mas a Bonita simplesmente vai lançar mais 3 livros agora de junho para julho. Aí como é que fica a minha coleção, né? Mas enfim, eu que lute, né? Enfim, vamos falar da intrusa. Basicamente, conta que Casey está na cabana, no meio do deserto, e lá faz muito, muito frio e neve. E tá vendo uma tempestade muito, muito forte. E tem um rapaz que ele sempre cuida dos defeitos da casa, né? Só que nesse dia, antes dessa nevasca, ela pede ajuda, só que ele se nega. Ele não tá nem aí. E ela diz que tem uma árvore prestes a cair em cima dela. Enfim, o telhado dela tá todo desmoronando, não vai sustentar na tempestade, mas enfim. Conta a história dessa Casey e ela foi. Aconteceu alguma coisa no emprego dela. Aconteceu alguma coisa no emprego dela, na qual ela foi demitida e ela teve que se mudar pro meio do mato, né? Enfim, aí também a história é narrada pelo ponto de vista da Ellie, que é uma menina que ela sofre maus tratos. A casa dela parecia um lixão, enfim. E a mãe dela sempre dizia que fazia o melhor para ela, porém, ela simplesmente comia pão de não sei quantos dias estragado. E, tipo, ela não deixava a ela jogar os alimentos que não prestavam fora. Então, tipo, ela sofreu muita, muita coisa nas mãos dessa mãe dela. E também conta a história de uma garota que a Cassie viu ao redor da casa dela. Alguma coisa, uma garota, que no final foi desvendado que era uma garota, né? Aí ela tenta acolher essa garota, aí acontece algumas coisas, tem apagão na cabana e fica tudo tenebroso e tudo mais. E ela tem um vizinho, porém o vizinho mora um pouco longe. E agora vamos para a próxima leitura, que é A Inquilina, que basicamente conta a história de um casal e ele é muito bem sucedido. Só que aí, nesse dia, ele ia pedir ela em noivado para se casarem e tudo mais. Só que aí acontece o seguinte: simplesmente o chefe dele demite ele porque simplesmente ele falou uma coisa na qual era confidencial, que nenhuma das outras pessoas poderia saber antes do lançamento dessa tal coisa. Aí, enfim, o chefe dele não deixa ele se explicar. Aí ele volta pra casa, diz pra mulher dele, né, que foi demitido e tudo mais. Aí começa a chegar a questão das contas, ele não tem como bancar porque ele tá desempregado. A namorada dele também, ela é muito humilde, não tem como bancar uma casa que é muito, muito cara. E aí, basicamente, a namorada dele propõe uma coisa, né, que é justamente alugar o quarto deles, ou seja, trazer uma inquilina. Aí eles trazem essa inquilina, ela começa a pagar o aluguel, ajudando nas prestações das contas. Só que na hora que ela é contratada, começa a acontecer várias coisas na casa. Começa a aparecer comidas muito, muito podre, em decomposição. Aí começa a aparecer insetos,
animais que eles tinham de estimação são mortos. Ele começa a ter uma alergia, sendo que ele só é alérgico a um produto específico do sabão. Então ele sempre teve cuidado porque ele é alérgico. Aí ele começa a ter crise de alergia, sendo que só tem um sabão na casa deles. Então só pode ser que a inquilina tenha deixado resíduos do sabão na máquina de lavar. E mesmo ele fazendo uma lavagem bem pesada na lavanderia, mesmo assim, ele ainda continua com alergia. Aí ele tem que ir na lavanderia da namorada dele, porque a namorada dele trabalha na lavanderia. Aí ele tem que lavar as roupas dele na lavanderia. Aí acontece várias coisas. Tem umas coisas que acontecem que basicamente uma delas duas, ou a inquilina ou a namorada dele, tá guardando o segredo. E ainda tem essa questão das coisas acontecendo com ele, irritando muito, muito. Então, basicamente é isso. Pra desvendar o que realmente tá acontecendo, quem tá por trás de tantas dessas coisas que andam acontecendo na casa. E o próximo livro foi Sem Defeitos, da Elsie Sive. Foi meu primeiro romance com essa pegada de cowboy. E basicamente a história conta sobre Hatch, que ele já inicia com uma polêmica, porque simplesmente ele é divulgado na internet dizendo que ele detesta leite. E tipo assim, como assim um cowboy que vive na fazenda, que faz torneios em touro, não gosta de leite? Aí ele entra nessa polêmica, né? E tipo assim, o que tem uma pessoa não gostar de leite, né? Enfim. Aí o gerente dele, né? O patrocinador dele também, pega e diz que ele vai ser monitorado, ou seja, ele vai ter uma babá. E quem vai ser a babá dele é justamente a filha do gerente dele, né? Aí simplesmente a filha dele e tudo mais, que assume. E eles têm que se lidar um com o outro. A Summer, ela é super positiva, ela é muito calma e tudo mais. Mas o Hate, ele é um furacão. Ele não gostou da ideia de ser vigiado 24 horas e tudo mais. E então o livro já começa assim, ele odiando. Mas que no final do livro, ele acaba sendo muito bom, porque começa a ter... Também tem segredos e tudo mais que são revelados. Ele começa a descobrir um pouco sobre ela e por que ela nunca se coloca em primeiro lugar. Ela sempre coloca as pessoas ao redor dela em primeiro lugar. E ela não tem uma mãe. E aí ela tem uma madrasta que simplesmente detesta ela e tudo mais. E a madrasta dela não deixa ela ter contato com a filha dela, porque elas são meio irmã, né? Então ela acaba que assume só tem o pai dela. E ela passou uma parte simplesmente internada e tudo mais. Mas o livro é muito, muito bom. Agora, a próxima leitura foi Checkmate, da Alice Wood, e basicamente conta de uma menina que ela amava campeonato, porém, quando o pai dela faleceu, ela deixou de jogar checkmate, ou seja, xadrez. Ela deixou de jogar xadrez até que, alguns anos depois, simplesmente a melhor amiga dela diz pra ela jogar. Aí ela joga, aí vê ela, chamam ela pra um campeonato que ia ganhar dinheiro. Aí ela diz, não, só vou jogar dessa vez. Aí nisso ela vai jogar e ela acaba vencendo de um cara que ultimamente tá em alta nessa questão do campeonato e que ele nunca perdeu. E simplesmente ela pegou e venceu ele. Aí tem uma mulher que quer patrocinar ela e tudo mais, mas ela fica com o pé atrás, porque como ela virou a chefe de família, ela tem que bancar a casa, ela tem que cuidar da mãe dela e das irmãs dela. Então ela não tem vontade pra ir pra esse hobby dela, apesar que fazia muito, muito feliz pra ela. Mas enfim, ela acaba indo e no final das contas, o menino na qual ela jogou e ganhou
é o cara com que vai ter esse romance, né? O livro vai ter esse romance entre eles dois. E basicamente é um livro muito bom, apesar que tem alguns segredos que colocam em jogo o relacionamento que eles estão criando e tudo mais, mas é um final muito bom e um romance muito gostosinho de ler. E a próxima leitura foi A Ex, da Freida McFadden também, e basicamente a história conta um presente de uma moça que ela herdou uma biblioteca, ou seja, de um sebo, e acontece várias coisas e tudo mais, na qual ela tá devendo, ela não tem mais como bancar esse sebo e tudo mais. Aí quando ela tá no sebo, acontece que aparece um rapaz, que ele é médico, perguntando se tem um livro de medicina, e ela diz que não tem, porque o sebo fica perto de um hospital, aí todo mundo acha que nesse sebo vai ter livro de medicina, enfim. Aí a melhor amiga dela insiste pra ela conversar com esse médico, né? E marcar um encontro e tudo mais, porque ela já tá muito encalhada, já tem tempo. Enfim. Aí acaba que dá certo e tudo mais. Aí o livro também é narrado no ponto de vista da ex desse cara. Aí é contada a história da ex desse cara e tudo mais. Aí intercala, né, entre o pensamento da ex e dessa atual, né, que é do Sebo. Aí eu só sei que acontece que a atual dele vai conhecer os amigos dele, né? E tem uma pessoa específica que fica todo o tempo implicando, e os amigos dele também implicam, aceitando isso, dizendo que a ex dele era maravilhosa, que não sei o que e tudo mais. Aí eles começam a tirar sarro dela. Enfim, aí também acontecem umas coisas na qual a livraria dela aparece uma palavra que eu não posso dizer aqui no YouTube, né? Senão ele vai barrar o vídeo. Aí aparece essa palavra misteriosa muito, muito forte. Aí ela tem que apagar. Aí depois essa mesma palavra aparece no apartamento dela, ou seja, essa pessoa tá perseguindo ela e sabe onde ela mora, e também conseguiu entrar no apartamento dela. Não sei como essa pessoa conseguiu também a chave. E ela suspeita de duas pessoas. Ou é a ex do cara, ou então é uma pessoa que ela diz que pode ser essa pessoa também que tá fazendo isso, né? Enfim. Mas basicamente é isso, é um livro muito, muito bom. E essas foram as minhas leituras de maio. Não se esqueçam de deixar aqui o seu like, vai ajudar muito no canal, se inscrever. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e até a próxima.